É, Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou falar sobre formas quadráticas, tá? Aplicação e otimização, tá? As formas quadráticas são formas ou expressões algébricas que envolvem termos quadráticos e termos mistos, tá? As formas quadráticas, elas aparecem em algumas aplicações, tá? Então, por exemplo, na estatística, no cálculo de covariável de duas variáveis aleatórias, envolve expressões quadráticas. No cálculo, na física, no cálculo de aplicações de momento de inércia, envolve formas quadráticas. No estudo de cônicas e quádricas, envolve as expressões de cônicas e de quádricas, envolve expressões de forma quadráticas. Então, o que são formas quadráticas? São aquelas expressões algébricas, novamente, que envolvem termos quadráticos e termos mistos. Então, seria um passo à frente, né? Porque vocês devem ter estudado as formas lineares, né? Então, por exemplo, as formas lineares em R2 são as expressões ou são as equações que envolvem soma de variáveis e produto escalar com variável. Em R2 você tem a expressão algébrica que representa uma reta em R2 tem duas variáveis, né? Porque se você lembrar, o sistema cartesiano do R2 tem dois eixos, né? É anotado por x e y. Já as formas lineares no R3 contém três variáveis, porque o R3 tem três eixos. E porque é o x, y e z. E as formas quadráticas é a mesma coisa. Então a forma quadrática em R2 terá duas variáveis. As formas quadráticas do R3, três variáveis. Aqui, o exemplo que eu vou passar aqui de otimização de uma função, isto é, querer determinar aonde a função vai assumir o seu maior valor, o seu menor valor, vai ser funções cujas suas expressões ou suas regras envolvem formas quadráticas de R2. Mas o que eu vou fazer pode se estender a espaços vetor S de dimensões maiores, tá? R3, R4, tá? Mas como eu quero mostrar a aplicação de um teorema de valores extremos, eu vou só trabalhar com R2, tá? Então, é isso que eu vou. Então, as formas quadráticas aqui envolvem aplicações de autovalores e autovetores. Então, esses serão pré-requisitos, tá? Então, se você já viu autovalor e autovetor e diagonalização de matrizes simétricas, está tranquilo, porque eu vou trabalhar com esses dois conceitos aí. Caso você não tenha visto, então assista um vídeo antes ou dá uma procurada no livro de álgebra linear, por exemplo, do Steinbrück, e vejam como se faz esses cálculos aí, porque eles serão importantes para o entendimento da aplicação que eu vou fazer nesta aula. Tá? Caso não tenha visto, dá uma olhada lá. Se você já viu, tranquilo, pode continuar, tá? Pode continuar assistindo este vídeo, ok? Então tá, as formas quadráticas do R2, as funções que a gente vai trabalhar são funções dessa forma aqui. Isso aqui é uma forma quadrática do R2, porque envolve aqui termos quadráticos do R2 e um termo misto, ok? Um termo misto. Eu tenho dois termos quadráticos, eu tenho ax ao quadrado, um termo misto que envolve o produto das duas variáveis e outro termo quadrático. Como são duas variáveis, então é uma forma quadrática do R2. Bem, esse tipo de função a gente pode escrever na forma matricial, como um produto de matrizes, tá?
A matriz X, eu estou anotando essa matriz aqui, coluna, que tem como elemento as variáveis independentes da função x e y. Tá? Essa aqui é a sua transposta. Essa matriz aqui do meio, eu vou denotar como matriz A. Se vocês observarem, os elementos da diagonal principal são os números que aparecem na frente de cada termo quadrático. E os elementos da diagonal secundária é a metade, ou é o coeficiente do termo misto dividido por 2. Tá? Então, os elementos da diagonal secundária são os coeficientes do termo misto dividido por 2. Então, esta aqui é a matriz A. Ok? Então, aqui para a gente determinar o que eu quero aqui. O problema aqui é determinar qual é o maior valor da função, qual é o menor valor da função, que a função assume, dentre os vetores ou dentre os pontos que estão sobre a circunferência centrada em 0 e de raio 1. Então, o que eu quero encontrar aqui é o maior valor e o menor valor da função, cujos pontos estão sobre a circunferência, né? Ou seja, as variáveis independentes da função sujeita a um vínculo, né? Então, este teorema é chamado teorema dos extremos condicionados, tá? Dos extremos condicionados. Então, vamos dar uma olhada nesse teorema antes de a gente passar para o exemplo. Então, ó, seja A uma matriz simétrica de ordem n, cujos autovalores em ordem decrescente, de tamanho decrescente, são λ1, λ2 até λk, onde o maior alto valor é o λ1 e o menor alto valor é o λk. Então é o seguinte, o que esse teorema diz? Que a forma quadrática aqui atingirá o seu valor máximo e o seu valor mínimo no conjunto de vetores tais que o módulo é 1, ou seja, dentre os vetores ou o conjunto de pontos que estão sobre a circunferência, esta função existirá um ponto dentro dessa circunferência, onde a função atingirá o seu maior valor, existirá um outro ponto desta circunferência que a função atingirá o seu menor valor. Eu estou me referindo à circunferência com centro 0 e raio 1. Tá? Então, as variáveis independentes estão sujeitas a este vínculo. Então, por isso que o teorema se chama teorema dos extremos condicionados. Tá? Então, ó, o valor máximo que vai ser atingido por esta forma quadrática será o alto vetor unitário associado ao maior alto valor. Então, a função vai atingir seu valor máximo naquele ponto ou naquele alto vetor unitário associado ao seu maior alto valor e atingirá o seu valor mínimo sobre aquele alto valor ou aquele ponto ou aquele alto vetor unitário associado ao menor alto valor, tá? Eu falo ponto e vetor de uma forma indiferente porque eu posso representar o plano tanto por vetores ou como por pontos, tá ok? Aqueles vetores cuja origem coincide com a origem do sistema, né? Tá. Então se ainda o teorema não ficou claro, vamos ver a aplicação dentro de um exemplo. Aí ficará mais claro o entendimento deste teorema aí. Que é um teorema interessante porque nos permite achar os pontos de máximo e mínimo de uma determinada classe de funções. Então vamos lá. Vamos pegar essa função aqui, cuja sua expressão tem uma forma
quadrática e vamos aplicar o teorema dos extremos dos extremos condicionados, né? Teorema dos extremos condicionados. Então vamos aplicar o teorema dos extremos condicionados, esta função aqui, cuja as variáveis independentes, que é x e y, estão sujeitas a esta condição. Como isso aqui é uma forma quadrática, que envolve termos quadráticos e termo misto, eu posso escrever esta função aqui nesta forma matricial. Tá? Lembrando que esta matriz coluna eu vou denotar por x. E esta matriz aqui do meio eu vou denotar por A. Vendo que esta matriz A é uma matriz simétrica. Então, o primeiro passo para eu aplicar o teorema e determinar o maior valor que essa função assume e o menor valor que essa função assume é primeiramente calcular os autovalores da matriz A. Então é isso que eu vou fazer, eu vou calcular os seus autovalores. Ok? Então tá aqui. Então aqui para determinar os autovalores da matriz A, a gente tem que calcular esse determinante aqui, ou seja, determinar os valores de lambda, que estão representando os autovalores, cuja o determinante dessa matriz seja igual a zero. Então, calculando o determinante vai ficar dessa forma. Aqui vai ser, o determinante é uma matriz, é um determinante de ordem 2, então aqui o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vai ficar isso. Aqui a gente desenvolve esse produto, né? A gente vai cair nessa equação. Resolvendo essa equação, a gente vai ter como raízes menos 1 e 9, que serão os autovalores da matriz A. Tá? Onde o menos 1 é o menor autovalor e o 9 é o maior autovalor da matriz A. Agora, o segundo passo, para determinar os pontos de mínimo e máximo, é calcular os autovetores unitários associados a estes autovalores. Então, aqui, primeira coisa, eu vou considerar o autovalor menos 1. Que é o menor autovetor que a gente encontrou. Então, para calcular os seus autovetores, eu vou fazer o seguinte: nessa matriz aqui, eu vou substituir o lambda por menos 1. Então, quando eu substituo por menos 1, isso aqui fica 8. Se eu substituo nessa expressão o lambda por menos 1, o resultado é 2. São justamente os elementos que eu tenho na diagonal aqui. Então, agora, esse sistema é um sistema possível e indeterminado. A princípio, as coordenadas dos seus autovetores associados ao autovalor menos 1, eu estou denotando por x e y. Bem, esse aqui é um sistema indeterminado. Então, resolvendo esse sistema indeterminado, a gente chega nesta equação aqui. Então, os vetores cujas suas componentes ou as suas coordenadas satisfazem esta equação, eles serão os autovetores associados a este autovalor menos 1. Bem, eu estou interessado aqui nos autovetores unitários, ou seja, aqueles que têm norma 1. Então, os autovetores da matriz A associado a este autovalor que tem módulo 1, ou norma 1, são esses vetores aqui. Então eu tenho este vetor aqui e este vetor aqui embaixo, tá? São os dois autovetores, este aqui e este aqui. Se você calcular o módulo desses vetores é igual a 1. Só lembrando que para normalizar um vetor, basta eu dividir cada componente ou cada coordenada desse vetor pelo seu módulo. Assim você normaliza o vetor. Então foi isso que eu fiz aqui, tá? Então esses dois vetores são os autovetores associados a este autovalor, só que são vetores unitários porque eles têm norma ou módulo igual a 1. A mesma coisa eu faço com o outro autovalor que a gente achou, o maior autovalor que é o 9, né?
que a gente achou. Aqui só lembrando, aqui eu vou fazer o seguinte, no lugar do lambda eu vou colocar 9, então 7 menos 9 menos 2 e 1 com menos 9 menos 8, que são os valores que a gente encontra nesta diagonal aqui, tá? Então as componentes ou as coordenadas dos autovetores associados a este alto valor eu estou chamando de suas coordenadas x e y. Esse também é um sistema indeterminado, com 1 grau de liberdade, então eu vou cair numa equação com duas variáveis, então vai ter 1 grau de liberdade aqui. Bem, os autovetores unitários de tamanho azul que satisfazem esta equação são esses vetores aqui. Então esses são os autovetores unitários relacionados ao alto valor 9. Tá, ok? Então agora eu estou em condições de aplicar o teorema dos extremos condicionados. Então, pelo teorema dos extremos condicionados, os pontos de mínimo que esta função assume, claro, as variáveis independentes sujeitas a essa restrição, são esses dois pontos aqui, que são os autovetores associado ao menor alto valor, ou seja, associado ao alto valor menos 1. Tá, ok? Então, esses são os pontos de mínimo, são os dois pontos da circunferência aonde a função atingirá o seu menor valor, ou assumirá o seu menor valor nesses dois pontos aí. Porque esses dois pontos são os autovetores associados ao menor alto valor. E por conseguinte, esses pontos aqui são os pontos de máximo da função, ou seja, são os pontos na circunferência aonde a função assume o seu maior valor. Tá? São esses dois pontos. Então, agora, para determinar o valor máximo da função e o valor mínimo, basta a gente calcular a imagem da função neste ponto, para a gente determinar o valor mínimo da função, e para determinar o valor máximo, basta eu calcular o maior valor basta calcular o valor da função neste ponto para determinar o seu maior valor. Para determinar o menor valor, basta calcular o valor da função neste ponto aqui. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, o valor mínimo da função será calculado aqui. Então, esse aqui. Então, substituindo na expressão ou na regra da função, a gente tem que a imagem deste ponto é menos 1. Então, menos 1 é o valor mínimo da função sujeito a esta restrição, né? Lembrando que eu só estou considerando os pontos que estão sobre a circunferência centrada 0 e raio 1. Tá, ok? Então, o valor mínimo da função é menos 1. E esse aqui é um dos pontos de mínimo da função, onde a função assume seu menor valor. Ok? E a mesma coisa eu faço para obter o valor máximo da função, né? Ou o maior valor que a função pode assumir, dentro da circunferência centrada sobre a circunferência de centro 0 e raio 1. Então aqui, calculando o valor da função é 9. Então 9 vai ser o maior valor que a função vai assumir, tendo as variáveis independentes sujeitas a esta restrição. Então isso aqui foi uma aplicação de autovalores e autovetores, né, para determinar o valor máximo e o valor mínimo, né, uma função cuja as suas variáveis independentes sujeita a esta restrição aí de estarem tendo uma circunferência, né? Porque eu tenho que trabalhar com vetores aí unitários, ok? Bem, esse mesmo procedimento eu posso reproduzir, por exemplo, em R3, só que de vez em trabalhar com circunferência,
centrada 0 e raio 1, eu vou estar trabalhando com uma esfera, né? Com uma esfera. Se eu pensar em formas quádricas no R3, tá ok? Então, o mesmo procedimento a gente pode estender para espaços vetoriais de dimensões maiores, tá? Então, por esta aula foi isso. Então, eu só quis nesta aula apresentar esta aplicação aí de otimização da função com o uso de autovalores, autovetores, tá? Críticas e sugestões, por favor, façam comentários, tá ok? Então, eu agradeço a visualização, agradeço a atenção de vocês até agora, até uma próxima aula, ok?